Olá, meus queridos e queridas, bem-vindos de volta a esse canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve nesse canal que a gente tem muito tema interessante aqui sobre comportamento. Temos o Papo Terapia, onde falamos mais pro lado da psicanálise. Nós estamos abordando esse tema de narcisistas, né? O último vídeo que eu gravei foi sobre narcisistas em geral. Esse foi o penúltimo. O último foi a minha experiência com os narcisistas e agora nós vamos falar sobre mães narcisistas. Eu tenho percebido que esse tema tem sido um tema muito procurado, né, pelas pessoas na internet. Por quê? Porque tem sido cada vez mais expandido, falado, as pessoas têm tomado conhecimento, né, de transtornos em geral, mas eu percebi que os narcisistas têm dominado os relacionamentos e as pessoas têm despertado e têm percebido quem são os narcisistas que estão por perto, têm identificado, e esse tema tem sido cada vez mais procurado. Eu tô aqui para ajudar. Se você precisar de terapia, você me manda um e-mail para terapiatemperamento@gmail.com. Não é só sobre temperamento, a terapia não é feita só voltado para o temperamento, não. Foi a primeira ferramenta que eu utilizei para terapia, então por isso que se chama terapia temperamento. Mas eu utilizo o enneagrama, utilizo o traço de caráter e a psicanálise como fonte principal da minha terapia da resolução dos casos, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar sobre esse assunto. Que assuntinho desagradável! Mães narcisistas. E tem. Tem e tem muito. Vocês sabem que eu sempre gosto de falar sobre as minhas experiências pessoais como testemunho, porque eu acredito que o testemunho pessoal aproxima as pessoas e humaniza as coisas, né? Porque se eu fosse uma pessoa que só falasse termos técnicos aqui e como se eu nunca tivesse passado por nada, ficaria muito vago, ficaria muito distante. Eu não quero me distanciar das pessoas, eu quero me aproximar com cura emocional. Então, estamos aqui para isso. Sabe que eu fui criada por uma mãe nada narcisista, uma mãe com o emocional bem alinhado, sabe? A minha mãe é saudável emocionalmente e sempre me criou, a mim e meu irmão, eu tenho um irmão, nós temos pouca diferença, 1 ano e meio, e ela sempre criou nós dois com muito amor, muito carinho, muita atenção e muito respeito pelo nosso jeito, sabe? A minha mãe sempre respeitou o meu jeito esquisito de me vestir, que é desde criança. Minha mãe sempre respeitou o jeito quieto do meu irmão ser e antissocial que ele é, e não tem problema nenhum nisso. Ela sempre respeitou os nossos temperamentos, mesmo sem entender de temperamento, ela sempre respeitou a nossa personalidade, ela sempre respeitou as nossas vontades e sempre dentro de uma educação de caráter. Nunca permitiu nada fora aí do padrão de caráter, da moral, dos bons costumes, etc. Sempre foi preocupada muito com isso, com princípios, mas sempre respeitou muito as nossas vontades. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu cresci com uma mãe emocionalmente saudável. E passei minha adolescência com uma mãe emocionalmente saudável. Eu não prestava muita atenção nas mães dos meus amigos, nas mães por aí. Via uma coisa ou outra estranha, mas não tanto também, porque eu fui criada numa cidade muito pequena, e a maioria das mães saudáveis também, graças a Deus. E quando eu cheguei na fase adulta, eu percebi que existiam pessoas que não se davam bem com as mães. Isso foi tão estranho para mim, isso foi tão chocante. E aí o tempo foi passando, né? Eu me converti
E quando eu comecei a namorar o meu marido, ele se converteu e a gente começou a cuidar de pessoas, eu comecei a ver cada vez mais casos de pessoas que tinham problemas com as mães. E aí eu comecei a prestar muita atenção nisso e eu percebi que a maioria das pessoas, a maioria, não tinha relacionamentos saudáveis com as mães. E isso seguiu me chocando. Só que daí eu me interessei pelo assunto e comecei a estudar e buscar mais a fundo. E hoje nós vamos falar sobre mães narcisistas. Mesmo eu tendo já iniciado os estudos nesse assunto, eu nunca pensei que eu fosse fazer um vídeo desse, sabe? De mãe narcisista. Como são essas mães narcisistas, como elas se comportam e qual é a condição emocional dos filhos dessas mães, né? Então, nós temos assim mesmo quem não é religioso, mesmo quem não tem um ensinamento cristão, bíblico, tem no inconsciente coletivo que a mãe é um ser sagrado, que a mãe é uma pessoa que nós devemos amar, que a mãe é alguém santa. E aí quando a pessoa se depara com uma mãe ruim, uma mãe que maltrata, uma mãe invejosa e uma mãe que tem prazer em ver o filho se dar mal, é algo tão confrontador e tão que não faz parte nem do consciente nem do inconsciente coletivo, que isso choca, isso assusta e isso traz culpa. Porque faz o filho pensar, não é possível. Eu não sou uma pessoa boa. Eu tô pensando mal da minha mãe. A minha mãe faz maldade comigo, mas eu não posso ser a pessoa que não gosta da mãe. Porque uma pessoa que não gosta da mãe não é uma pessoa boa. E aí a gente vem com essa informação aqui tão atual, infelizmente tão corriqueira nos dias de hoje. Porque você também, se você é vítima de uma mãe narcisista, eu aposto que por muito tempo você pensou que só acontecia com você, que a mãe de todo mundo era boa e a sua não. E aí você ficava com medo e vergonha de verbalizar que a sua mãe era ruim. E com esse pensamento vem a culpa, vem a vontade de esconder, que ninguém saiba, sabe, que você tem essa mãe. Mas você não está sozinho, porque são muitas as mães narcisistas, infelizmente. Por quê? Porque são pessoas que em algum momento o amor dos pais dela foi negligenciado. Em algum momento, né? Então, nós já falamos aqui de narcisistas. Então, essas mães narcisistas são pessoas narcisistas. Nós temos aqui 2 vídeos atrás que falam quem são os narcisistas, porém se tornaram mães. E como é uma mãe, uma pessoa narcisista que se tornou mãe? Ela vai ter conflitos dentro da casa dela. E os filhos vão ser vítimas desse narcisismo dela. Então, essa mãe narcisista, ela não é uma mãe convencional. Ela é uma mãe abusiva emocionalmente. Ela é uma mãe abusiva verbalmente e muitas vezes até uma mãe abusiva fisicamente. O próprio título de mãe, o fato dela saber que ela é a mãe, a faz ter um poder abusivo sobre os filhos. Então ela crê que com esse título de mãe ela pode ainda mais projetar nos filhos as frustrações dela. E aí abusar dos filhos emocionalmente, verbalmente, fisicamente. Ela é uma mãe que poderá fingir bem na frente dos outros, sabe? Fingir de boazinha, fingir de mãe legal, fingir de mãe atenciosa.
ela é uma mãe que se preocupa com a imagem dela como mãe. Então, ela está preocupada em mostrar para os outros uma perfeição. E ela é daquelas que falam assim: o que os outros vão pensar de mim? O que os outros vão pensar na hora que te verem vestido com estes trapos, com essa roupa horrorosa? O que os outros vão falar de mim, que eu sou uma mãe péssima? Que eu tô deixando a minha filha ficar gorda desse jeito? Mas fazendo isso, ela tá pisando na filha, chamando a filha de gorda. Fazendo a filha se sentir feia, horrorosa e culpada pelo fracasso da mãe. Que mais que uma mãe narcisista faz? Ela não consegue ser contrariada, ela não gosta, ela não suporta ser contrariada, ela quer avançar quando ela é contrariada, ela surta. Ela se preocupa com o status, né? Com a imagem dela fora, a imagem dela dentro, ela faz o que ela quer. Ela acaba sendo competitiva com os filhos. Gente, isso é uma coisa que eu vejo filhos pensando, não é possível. A minha mãe é invejosa. E aí ele pensa, o filho ou a filha pensa, eu não posso pensar isso da minha mãe, eu tô ficando louco. Não é possível que a minha mãe seja uma pessoa invejosa, mas é. A mãe narcisista é invejosa. Ela não suporta ver o sucesso do filho, normalmente da filha. Porque ela escolhe um para ser o filhinho de ouro, normalmente o menino, normalmente, tá, gente? Isso não é regra. E um outro para ser o bode expiatório, normalmente a menina. Ela vai competir com a menina, o amor do marido. Ela vai competir com a menina na aparência. Ela vai competir com a menina em compras. Ela vai competir com a menina na vestimenta. Ela vai ter inveja da juventude da menina, do corpo da menina, das conquistas desse filho que ela encontrou para ser o bode expiatório. É aquela mãe que o filho tem a sensação, peraí, parece, não sei, será que eu tô ficando doido? Minha mãe não tá gostando de eu ter sido promovida? De eu ganhar mais do que eu ganhava? Que estranho, não é possível. Eu sou muito má, eu tô pensando isso da minha mãe. Não, é possível sim, a mãe narcisista é essa pessoa. Ela é a pessoa que fala mal daquele filho para os outros e ela faz aquele filho passar vergonha. Ela fala mal daquele filho na frente do filho. Ai, você acha? Ela fez isso, isso e isso. Faz a filha passar por ridícula. Ela sempre se preocupa em atender só as suas próprias necessidades. É uma mãe egoísta. É uma mãe que os filhos percebem que ela tripudia em cima dos filhos. Quando acontece alguma coisa ruim com esse filho, ao invés dela ser a mãe que dá amor, que dá consolo, que dá carinho, ela pisa ainda mais, ela critica e ela vai apontar os defeitos. Também você? Você é isso, você é aquilo, você fez isso, você fez aquilo de errado. O filho tem a sensação que essa mãe só vai estar feliz quando ele for anulado. Quando as vontades dele forem anuladas, forem postas para trás. Já falei que ela se incomoda, né, com o sucesso dos filhos, que ela difama os filhos. Ela não respeita limite de privacidade desses filhos. Sabe? Entra no quarto do filho, do bode expiatório, tira as coisas do guarda-roupa, usa as coisas, doa as coisas. Faz o que quer com as coisas. Faz e desfaz das coisas. Ela não respeita a privacidade. Se por algum momento você caiu na besteira de achar que a sua mãe estava numa fase boa e contou algum segredo para ela, ela vai contar para os outros. Quando você pensa que ela tá melhorando, ela vem e dá um outro bote. E uma coisa muito horrível que eu tenho para contar para vocês, mas é verdade. Ela não vai se arrepender, sabe por quê?
porque ela acha que a vítima é ela. E algumas ainda fazem esse papel para a família. Ai, olha o que meus filhos estão fazendo comigo, olha, ele é isso, ele é aquilo. E você, que é a vítima dessa mãe narcisista, muitas vezes é taxado de ingrato, de injusto, de louco, de louca, ingrata, injusta. Você é ruim para sua mãe, porque ela faz você ter essa fama diante da família, diante dos amigos. E o que fazer, né, nesses casos? Então, agora que eu joguei tudo esse bando de desgraça, né, que é a desgraça? É a vida sem a graça de Deus. Uma vida desgraçada, uma vida sem a graça de Deus. E quando você é uma pessoa de Deus e tem uma mãe narcisista, como que você faz? Independente de você ser uma pessoa que tem a vida com Deus, ou até mesmo se você não acredita em Deus, as medidas você tem que tomar. Primeira medida, perdoe esta mãe, não porque ela merece, mas porque você merece sair dessa cadeia. E quando você não perdoa, esse defunto tá sempre nas suas costas, ao levantar, ao comer, ao deitar. Então perdoe para que você seja liberto dessa cadeia. Outra coisa, tenha uma pessoa em que você vai depositar o seu afeto. Uma pessoa que não é abusiva, porque tome muito cuidado. Normalmente, quando você tem uma mãe narcisista, você tem tendência de entrar em relacionamentos abusivos. Por quê? Porque isso é comum para você, o relacionamento abusivo. É com isso que você está acostumado. Então, encontre pessoas que te amem verdadeiramente e deposite essa confiança nessas pessoas. Apoie os seus sentimentos, divida as suas aflições com essas pessoas que te amam verdadeiramente. Confie nessas pessoas e dê limite para essa mãe narcisista. Dê limite. Não conte dos seus sonhos, não conte da sua agenda. Eu percebo que tem filhos que falam tudo que vão fazer. Vai no supermercado, conta pra mãe. Vai na farmácia, conta pra mãe. Vai viajar, vai pra praia, conta pra mãe. Vai no shopping comprar alguma coisa, conta pra mãe. Para de contar pra sua mãe das suas coisas. É triste, mas é real. Que ela saiba cada vez menos da sua vida, do seu sucesso. Você não precisa desonrar essa mãe, porque o honrar pai e mãe é um mandamento. E aí você fala, e agora? Como faço? Não precisa desonrar. Honre. Se ela quer que você vá na casa dela almoçar com ela, vá na casa dela almoçar com ela. Mantenha assuntos superficiais. Não conte dos seus sentimentos, não conte dos seus planos, não conte dos seus projetos. Não conte. Coisas do seu coração. Coisas que vão te fazer feliz, não conte para ela. Deixe que ela saiba depois que tiver realizado. E se ela vier com tudo, você não me contou, você não me falou, você vai lembrar desse vídeo e vai saber que a sua mãe é realmente uma narcisista e que ela realmente não merece saber. E você faça cara de paisagem, faz a egípcia. Fala, ai, nem lembrei. Disfarça. Não dê importância para os chiliques dela, mas não desdenhe, não desdenhe, né? Não fique, porque a vontade que dá, principalmente se o filho for colérico, é falar, por favor, para de ser ridícula. Não faça isso. Isso é desonra. Xingar a mãe, né? Trate com humor. Dá uma de desentendida. Ou então não fale nada. Fica quieta olhando. O importante é não desonrar, né? Controle-se. Controle seus sentimentos na frente dela. Não fique muito exaltado, nem muito feliz, nem muito triste.
Não esteja o tempo todo perto dessa mãe. Dá uma afastada. De uma maneira que ela perceba, mas que não gere cobrança. Assista bastante conteúdo sobre isso. Se fortaleça emocionalmente e espiritualmente. Quando você souber quem você é, a que você veio e que você pode ajudar mais gente a se libertar, isso vai gerar em você uma confiança, uma autoconfiança, um autoconhecimento que ninguém nunca mais vai conseguir tirar de você. E faça terapia. Entre em contato comigo, ou por aqui, pelo e-mail, ou no meu Instagram, que eu vou deixar aqui para vocês, pelo direct. Vamos bater esse papo, vamos conversar, vamos tratar disso daí e vamos ser curados emocionalmente, tá bom, meus queridos? Espero muito que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha sido de grande valia para vocês. Compartilhem com seus amigos, um grande beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus! Tchau!